Oi, lindinhos! Voltamos, né? Mais uma aula. Gente, o que acontece, né? Não sei se vocês já estão sabendo. Mas nessas semanas vão ser aulas de revisão. Porque como vocês não fizeram a AVG do primeiro bimestre, vocês têm que recuperar essa nota. Então nós vamos estar revendo os conteúdos que nós já estávamos concluindo no primeiro bimestre para fazer a AVG, para que vocês possam estar realizando o SVG online, tá? Que vai acontecer daqui a 2 semanas. Passa semana na outra. Já começa. Então, para isso, a gente começou pensando nisso, né, para preparar vocês a rever os conteúdos novamente. E vocês tiveram muita sorte do segundo ano, porque o conteúdo de vocês é aquele conteúdo que é relativamente simples, né? Um conteúdo que dá pra gente lembrar e que tem muita aplicação prática, né? Então, esse vai ser o conteúdo de vocês. Primeiro que a gente vai começar falando um pouquinho sobre transferência de calor, certo? Para isso é necessário que a gente entenda o que é calor. O calor, ele sempre foi visto como sendo, nem sempre, né? Como sendo uma energia, tá? Nem sempre ele foi visto como sendo uma energia. Porém, sempre que se estudava calor, pensava-se em encontrar equivalentes, né, a isso. O calor era entendido como sendo uma substância, um fluido, né, que no caso estaria passando de um corpo para o outro. Então era visto como sendo um fluido. Ele era chamado de calórico, de flogístico, e depois, com um tempo, foi que a definição ficou para calor mesmo, tá? Mas seria um fluido que estaria fluindo e passaria de um corpo para o outro. Não se sabia bem o que era calor. Qual era o contexto que a gente se encontrava nesse tempo? Primeiro tinham-se as ideias das máquinas a vapor, que seriam máquinas que funcionavam a partir da queima de combustível, tá? Nesse período surge ainda a Revolução Industrial, então esse maquinário ele estava ficando cada vez mais aprimorado, principalmente essas máquinas a vapor. Você tinha ideias sobre os modelos atômicos e os modelos moleculares. O que é importante a gente lembrar? Porque quando o calor ele é transferido de um corpo para o outro, você tem várias formas de transmissão de calor, inclusive entre as moléculas e os átomos, né, que é o processo de condução. Então, é interessante você perceber que nesse momento eles já tinham a ideia sobre modelos atômicos e moleculares, tá? Também eles sabiam sobre a fragmentação do tempo, do espaço, do conhecimento e da realidade. E você tinha aí a presença da mecânica estatística, que faz o estudo da termodinâmica, e do estudo da probabilidade, do determinismo, certo? Então se formularam diversos pensadores, filósofos, matemáticos, físicos, eles tentaram formular alguma ideia sobre calor, porque eles se encontravam em plena revolução industrial. Então era interessantíssimo para eles conhecer aquele conteúdo, porque era com aquilo que o mundo estava se movendo, pelo menos naquele momento, né? Então você tem aí Gay-Lussac, Lord Kelvin, Clapeyron, Boltzmann, Boyle, Charles, que foram aqueles que, lembra, aqueles que formularam as ideias dos gases, né? As leis dos gases. Então eles também estavam envolvidos aqui no estudo do calor, que faz parte da termodinâmica. E daí, gente, ó, a ideia que se tinha era que o calor é uma forma de energia que está em trânsito de um ponto para o outro do espaço. Olha, não entre os corpos, de um ponto para o outro do espaço. Essas eram as ideias primitivas. Sendo assim, existia uma equivalência entre a energia mecânica e o calor. Já que você estava falando de energia que estava se movimentando, que gerava uma movimentação, que no caso seriam as máquinas a vapor, né? Você tinha aquele calor que era fornecido e gerava um movimento das máquinas, né? Então criou-se a relação que existe entre energia, seja ela mecânica, elétrica, química, e o calor, que também seria uma forma de energia, como a gente viu. E essa era a ideia que se tinha, né?
E hoje a gente sabe que o calor é o quê? Essa energia que é trocada entre os corpos. Não fluido, né? Não somente de um ponto para o outro, tá? Também, mas essa energia que está sendo trocada entre os corpos, certo? Então só faz sentido falar de calor, lembra, né? Só faz sentido falar de calor se nós estamos falando de energia que está sendo trocada, certo? E como é que ocorre esse processo de propagação? Como o calor se propaga? Como é que o calor se propaga? Se propagar é ser transferido de um corpo para o outro ou de um ponto para o outro. Como é? Eu tenho 3 processos. O primeiro deles é a condução, que eu tenho certeza que vocês lembram. Como é que ocorre a condução? Primeira característica que ele tem é que só ocorre em meios materiais, tá? Então é necessário que existam moléculas e átomos para que esse processo de troca de energia, de troca de calor, possa ocorrer, tá? É necessário, ressalto novamente, é necessário que existam moléculas e átomos para que esse processo de troca de calor possa ocorrer. Por que, Thaís? Lembra que o calor está relacionado à energia? É, né? Então, quando você aumenta a temperatura, ou então quando você fornece calor, você acaba que aumenta a temperatura. Em consequência, você aumenta a energia térmica. Então, aquelas partículas, quando você fornece calor, pode ser através de uma chama, através de qualquer coisa, mas quando você fornece calor, você faz com que essas moléculas elas passem a vibrar mais e mais e mais e mais. Então, quando essas moléculas começam a vibrar, é imprescindível, não tem como elas não se esbarrarem uma na outra, certo? Então, o que acontece é que as moléculas elas vão, de certa forma, colidir umas com as outras. E nesse processo, a energia vai sendo transferida, porque um agita a outra e daqui a pouco está todo mundo agitado. Então, o seu sistema, que antes estava talvez frio, talvez quente, mas nem tanto, talvez médio, né? Agora, ocorreram tantas vibrações, tantas colisões de uma molécula se chocando com outra, que essa energia foi transferida e ficou todo mundo agitado. Então, acontece mais ou menos assim, ó. Peguei uma barra. Ai, meu Deus. Forneci calor para essa barra, né? E aí, ó, as moléculas que estão mais quentes, elas vibram mais do que aquelas que estão mais frias. Lembra, né? No estado gasoso está todo mundo pulando, todo mundo agitado, todo mundo desordenado, enquanto no estado que é mais sólido, que é mais frio, que é mais sóbrio, está todo mundo quietinho, todo mundo no seu cantinho, e no gasoso está todo mundo agitado. Então, o que vai acontecer? Essas que estão muito agitadas, elas estão agitadas demais, elas se esbarram com a outra que está bem quietinha, e aí a outra vai começando a ficar assim, um pouquinho mais agitada. E no final das contas já está todo mundo louco, todo mundo agitado, você conseguiu aquecer toda a sua barra. Então o calor é transferido, o que se percebe aqui? Que o calor é transferido sempre da fonte quente, daquele corpo que está mais quente, para aquele que está mais frio. Certo? Então, ó, quem é que é mais fácil de agitar o outro? Aquele que já está todo agitado, que pode a qualquer hora se esbarrar, ou aquele que está quietinho e do nada ele vai se agitar? Não, né? Isso não acontece. Então, aquele que está mais quente, ele acaba por agitar aqueles que estão mais frios. E para isso, o que tem que acontecer? Você tem que ter moléculas, você tem que ter átomos, você tem que ter alguma coisa. No vácuo, esse processo de condução não acontece, certo? Porque ali você não tem moléculas, você não tem átomos, você não tem partículas para vibrar. E se não tem, o calor não vai ser conduzido, porque o processo de condução é meio que por contato, tá? Um em contato com a outra vai transmitindo calor, certo? O processo de condução é por meio de contato, tá? Uma vibração vibra a outra, vibra a outra, vibra a outra, vibra a outra, e depois todo mundo já aumentou a sua temperatura.
Próximo processo de transferência, convecção. A característica mais marcante, gente, desse processo de convecção é que ocorrem trocas das massas dos fluidos, certo? O mais quente sobe e o mais frio desce. Sabe o que você pode imaginar? Ó? No estado gasoso, as moléculas estão bem espaçadas, tá? As moléculas estão bem espaçadas, existe muito ar entre elas. Então é como se aquilo dali fosse mais leve, certo? Porque as moléculas estão muito espaçadas, tipo um isopor, né? É como se aquilo dali fosse mais leve. Então a tendência é que pela densidade daquele ar, daquela massa, daquele fluido, por estar mais espaçado, que é quando está mais quente, eles sobem. Enquanto aqueles que estão mais frios, tá todo mundo mais juntinho. Então é como se ficasse mais denso, sabe? Mais pesado, com mais massa concentrada num determinado ponto. E aí aquilo dali que tá mais frio, ele desce. Sabe? É tipo quando você bota um bolo no fogo, que aí, no forno, e aí acontece que aquela parte de cima tá bem fofinha, mas a parte de baixo tá toda solada. Então ali, ó, aquela parte solada chega a uma parte mais pesada que você come e você, tô comendo aqui, mas tá difícil de digerir porque isso aqui é mais pesado. É como se aquela massa do bolo ali tivesse bem concentrada, enquanto a de cima tá bem airada, entendeu? Então é isso que acontece. As massas quentes, elas estão mais espaçadas as moléculas umas das outras. Então esse ar quente, esse fluido quente, essa massa de ar quente sobe, enquanto aquele mais frio, tá mais denso, tá todo mundo mais junto, tudo mais agregado, eles descem, certo? Esse é o processo de convecção. E aí, Thaís, como é que você faz então para aquecer um fluido desse jeito? Bom, se a parte de baixo tá mais densa, tá mais condensado, o que é que eu tenho que fazer para ele se tornar mais arado? Fornecer calor. Então aquela parte que tá mais densa, ela começa a aquecer e começa a se espalhar, aquece e se espalha, até um ponto que ela tá leve e sobe. E aquela de cima que esfriou, desce. E aí ela esquenta de novo e sobe. Aí aquela parte de cima que tá mais fria, desce. E aí chegou embaixo de novo, tá fria de novo. Aí você fornece calor através da chama e sobe. E aí aquela que tá mais fria desce. Então fica ocorrendo diversos processos como esse. Chega o líquido frio, chega o fluido frio embaixo, né? Tudo muito condensado. Você aquece, ficam airadas, né? E aí esse fluido sobe, enquanto aquele que tá lá em cima, mais frio, vai pesar. Então ele vai descer. E é isso que acontece no processo de convecção. Essa energia térmica, ela é transferida de um espaço para o outro, né? Eles estão juntos assim, do espaço junto com a matéria, e ocorre através dos movimentos das massas. É isso que acontece, por exemplo, no processo de aquecimento do nosso planeta. Você tem ali bem no meio a linha do Equador, e você tem os polos, você tem os meridianos, e eles vão estar toda hora, constantemente, realizando trocas de calor através das massas de ar que rodeiam cada parte do hemisfério, tá certo? Só ocorre, outra característica também, gente, só ocorre em meio materiais, certo? Nesse processo, há transporte de energia e transporte de matéria. O que significa? Que as massas de ar, elas vão ser transportadas, né? As massas de fluidos vão ser transportadas e também nesse processo vai estar sendo transferido energia. Tá bom? Ocorre em meios materiais por quê? Porque você precisa de uma massa de ar, você precisa de uma massa de fluido, você precisa de uma massa de líquido para acontecer. Tá? Exemplo, gente, disso nas brisas marítimas e continentais, como vocês podem acompanhar no módulo de vocês, certo? De dia, o que você tem? Você tem lá o sol irradiando, né, fornecendo calor, aquecendo a água e a terra. Só que a água,
tem uma capacidade térmica tão grande que ela armazena uma quantidade enorme de calor ali. Então, durante o dia, ó, tá sucesso. E aí a brisa vai fluindo em que sentido? Durante o dia a água tá esquentando, esfriando, né? E aí a brisa, ela vai no sentido de quem? Desse mar, desse oceano para a terra, certo? E de noite ocorre ao contrário, tá? De noite ocorre ao contrário. Essa água, que já foi aquecida agora, você tem uma passagem de ar da terra para a água, certo? Sempre lembrando, né? O calor, ele flui do ponto mais quente para o mais frio. E aí você tem que analisar a capacidade térmica da água, certo? No caso de dia, é como se a água tentasse esfriar aquela terra que está sendo aquecida, certo? E de noite ocorresse o contrário. Por quê, gente? Sabe, ó, imagina que você tem a água mesmo e a terra é como se fosse uma panela de metal, certo? O que é mais fácil, né? É mais fácil eu esfriar uma panela de metal ou 1 litro de água que estava a 100 graus Celsius. O que vai ser mais rápido? Esfriar a panela, né? Por quê? Porque a água, ela tem uma característica que é chamada capacidade térmica. Então ela consegue reter muito calor, ela consegue reter muito calor, a água, durante muito tempo, sabe? Então, o que acontece? Durante o dia, a água passa a manhã todinha sendo aquecida pela luz do sol. Então, acontece que às vezes você vai à noite para a praia e quando você chega lá, a água tá bem quentinha, né? Ou então você vai de dia para a praia e quando você chega lá, a água tá bem fria. Ou numa piscina, isso acontece? Acontece. Por quê? Porque durante o dia, ela retém esse calor e aí à noite ela continua até que ela troque todo esse calor com a terra, tá? E durante a noite acontece o contrário, ela vai esfriando, ela vai esfriando, ela vai esfriando pelas massas, as trocas das massas de ar que tem. E aí no final essa água já tá tão fria que quando é durante o dia ela vai demorar um pouco mais para aquecer, certo? É por isso que de manhã, gente, ó, a água tá muito fria, né? Então as brisas, ó, elas partem da água e vão para a terra, certo? Elas partem da água, essa perca de calor vai acontecendo através das brisas. E durante a noite, o que acontece? Essa água tá quente, né? Então ela vai recebendo essas brisazinhas para que ela possa ir esfriando. E isso, processo de convecção, formação das brisas marítimas e continentais. Outro exemplo, geladeira, gente. Geralmente, casas que precisam de aquecedores, o aquecedor vai ficar lá embaixo, enquanto o ar-condicionado fica lá em cima. Por quê? Lembra, ó, o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, acontece daqui, ó, o aquecedor fica aqui embaixo, para que quando esse ar frio estiver descendo, ele possa entrar em contato com o aquecedor, ser aquecido, fica tudo mais espaçado, mais leve, o ar sobe, né? E aí você mantém a casa aquecida. Aquele que está lá em cima que está frio, ele fica mais denso, mais pesado, então ele desce, né? E aí ele é aquecido de novo, sobe, desce. Fica acontecendo esse processo de troca. E aí, gente, nesse caso, numa geladeira, o que tem que acontecer? Refrigerador fica em cima ou embaixo? Ele quer manter a geladeira toda fria. E aí? Pensem aí. Se eu colocar o refrigerador embaixo, gente, aquilo que aquece a sua geladeira embaixo, o que vai acontecer? A parte de baixo fica super gelada e a parte de cima fica quente. Porque o ar quente vai subir e não vai ter ar frio lá em cima para descer, porque a parte resfriada é toda embaixo. Então, o refrigerador ele tem que ficar na parte de cima da geladeira, certo? O refrigerador, eu digo, é aquele equipamentozinho que aquece, que resfria, né? Então, você tem, ó, a descida do ar frio, que fica mais denso, e a subida do ar quente. Espero que tenha dado para entender.
Último processo de transferência de calor que eu tenho, radiação, tá? Radiação ocorre através dos raios, através das ondas, tá? Ondas de raios que carregam energia, que transportam energia, transportam calor com isso, né? Transporta energia, calor e energia, tá? Então ocorre tanto nos meios materiais como no vácuo. Um exemplo, né? A pessoa que está lá não sei nem o que é isso aí, que está próximo do forno, né? O forno está fechado, você não tem nada ali, porém existe a passagem de radiação. Então, fora do forno ainda está um pouquinho quente se você se aproximar. É a energia térmica que é transferida de um ponto ao outro através das ondas eletromagnéticas. O micro-ondas, ele gera o processo de aquecimento do alimento através da radiação, dessas ondas eletromagnéticas. Outro exemplo que nós temos, fortíssimo, é o Sol, né? Que aquece o planeta Terra através dessa radiação, tá? E a camada de ozônio faz esse processo de reter esse calor através da radiação para que o planeta não fique totalmente resfriado. Radiação, ó, a luz entra, né? A estufa também é um exemplo muito claro disso. E aí esses raios ficam retidos. Então você tem que ter algo que vai ser parecido com... Você tem que ter algo que vai ser parecido com um espelho. Por quê? Porque aí o raio, o feixe, vai, bate lá e reflete. Vai, bate lá e reflete. Vai, bate lá e reflete, entendeu? Tem que ter esse processo de reflexão. O raio chega, incide sobre uma coisa, só que ele não é totalmente absorvido, aí ele retorna. Ele tem que bater numa parede espelhada e voltar. E aí você consegue reter o calor. É isso que você tem, é esse sistema que você tem nas estufas e no nosso efeito estufa, né? Que a camada de ozônio realiza, tá certo? Caixa d'água. Como é que acontece? Se eu quero aquecer a minha caixa d'água, eu posso utilizar uma placa solar, um reservatório térmico, qualquer coisa. Eu só tenho que lembrar que aquilo que está quente vai subir e aquilo que está frio vai descer. Em geral, gente, nunca ocorre só um processo, né? Ocorre uma mistura de transmissões de calor. Então, por exemplo, você tem uma parede, você tem um ambiente com ar-condicionado. O que acontece? Fora está muito quente, né? Então, esse processo, o sol irradia lá e transmite calor por irradiação para aquela parede. Aquela parede vai transferindo, sabe, de um ponto por outro. Sabe, você pega naquela parede e o sol está batendo lá fora, mas dentro está bem quente. Processo de condução que ocorreu ali entre aquelas moléculas de dentro da parede. E depois, Thaís? E depois aquele ambiente que estava resfriado, com ar-condicionado, vai ocorrer as trocas de calor. Tanto por convecção, porque tem um ar-condicionado, né? E o ar-condicionado provoca a troca dessas massas de ar. É tanto que ele fica lá em cima, né? Aquele ar quente que sobe, ele vai ser resfriado pelo ar-condicionado e desce de novo. E fica acontecendo vice-versa. Gente, ó, um exemplo para você saber isso daí, que é bem ridículo, mas é claro isso. Sabe quando você tá naquele lugar com ar-condicionado e alguém solta um pum? Aí parece que tá toda hora jogando aquele pum na sua cara. O ar-condicionado tá jogando toda hora aquele pum na sua cara. É exatamente isso que ele tá fazendo. Ele tá pegando aquele gás que chegou até lá, um pouquinho mais quente, né? E aí ele devolve para o ambiente. Só que agora resfriado, porém o odor continua lá. Então você consegue visualizar esse processo de troca de calor por convecção de massa de ar que acontece. E aí, para a próxima aula vai ficar, né? Nós vamos ver sobre calor sensível e calor latente, né? Que acontece quando há calor sensível, quando há mudança de temperatura, ele é sensível a isso, sensível para perceber a mudança de temperatura, e calor latente quando há mudança de estado físico. Eu espero que isso vocês ainda lembrem, certo? Mas se não lembrar, a gente vai revisar aqui, tá?
Então, muito obrigada. Cheiro para vocês. Até a próxima aulinha. Tchau!